Olá, meu nome é Yane Carvalho, eu sou monitora do projeto de monitoria online de bacteriologia clínica da UFRN e nesse vídeo eu irei falar brevemente sobre o diagnóstico da Neisseria gonorreia e Neisseria meningitidis. De forma geral, o diagnóstico laboratorial das Neisserias de importância clínica é baseado na cultura do espécime clínico, seguido da microscopia e a realização de provas de identificação. Com relação aos espécimes clínicos que podem ser utilizados no diagnóstico da Neisseria gonorreia, de modo geral podem ser coletadas amostras de secreções, como por exemplo secreção do canal endocervical, da uretra, do canal anal, da conjuntiva ou orofaringe. Também podem ser utilizadas amostras de sangue, no caso de infecções disseminadas. É importante que essas amostras sejam processadas o mais rápido possível ou que sejam colocadas em meio de transporte de EMEs, que proporcionam um percentual alto de culturas positivas de Neisseria gonorreia em relação a outros meios de transporte, sendo recomendada para trânsito curto de um período de até 8 horas. Já para o diagnóstico da Neisseria meningitidis, a principal amostra utilizada é o líquido cefalorraquidiano. É importante lembrar que deve ser feita a análise bioquímica desse espécime, no qual, diante de um resultado positivo, será identificado um aspecto turvo, o aumento do número de leucócitos com predomínio de polomorfonucleares, a concentração alta de proteínas e a baixa de glicose. Também podem ser utilizados fluidos orgânicos usualmente estéreis, como o sangue, o líquido sinovial, o líquido pleural, líquido pericárdico e raspado ou aspirado das lesões cutâneas, típicas da meningococcemia. Para o isolamento e cultura das Neisserias, o meio mais utilizado na rotina é o agar-taiemarte mortificado, que consiste no agar-chocolate enriquecido com suplementos e antibióticos como a vancomicina, colistina e trimetoprim, que são antibióticos que as Neisserias de importância clínica possuem resistência natural, e o antifúngico nistatina, que inibirão o crescimento de Neisserias comensais, bactérias da microbiota normal e outros micro-organismos, possibilitando o bom crescimento da Neisseria gonorreia e meningitidis. O agar-chocolate e o New York City também podem ser utilizados. Pelo fato das Neisserias serem bactérias fastidiosas, exigentes e de baixa resistência ao meio externo, além do uso de meios enriquecidos com nutrientes e fatores seletivos indispensáveis a seu crescimento, também são necessários alguns cuidados para o seu cultivo no momento da incubação, que deve ser feita em atmosfera úmida com 5% de dióxido de carbono, que pode ser obtida pelo método da vela e adicionando algodão umedecido na lata de incubação, e a temperatura ótima de crescimento para essas bactérias é de 35 a 37 graus. Após a incubação, deve ser feita a avaliação do crescimento bacteriano e de aspectos macroscópicos das colônias. Por exemplo, as colônias de Neisseria gonorreia em agar-taiemarte modificado normalmente apresentam colônias pequenas, brilhantes e viscosas. As cepas que possuem cápsula são extremamente aderidas ao meio e difíceis de serem retiradas com auxílio de uma alça bacteriológica. Para a identificação presuntiva das colônias, é realizada a coloração de Gram seguida da microscopia, na qual deve-se buscar por diplococos gram-negativos de 0,6 a 1 micrômetro de diâmetro, com lados adjacentes achatados lembrando grãos de café, e numerosos leucócitos polimorfonucleares contendo ou não essas estruturas bacterianas no meio intracelular. Posteriormente, é realizada a prova da catalase, que permite avaliar a presença desta enzima que converte o peróxido de hidrogênio em oxigênio e água. A liberação do oxigênio se observa pela formação de bolhas, caracterizando, como no caso das Neisserias, o teste positivo. Outro teste realizado é a prova da oxidase, que avalia a atividade da citocromo oxidase, que é detectada pelo aparecimento da coloração roxa na fita de reagente utilizada após a adição da colônia a ser testada. Essas espécies de Neisseria são oxidase positiva. Depois da identificação macroscópica das colônias, da visualização microscópica de estruturas características e a obtenção de resultados positivos nas provas da catalase e oxidase, é feita a identificação confirmatória, na qual, a partir de colônias isoladas e puras, são realizadas as provas de identificação dos carboidratos glicose, maltose, sacarose e lactose, realizadas em agar-CTA, contendo 1% do carboidrato a ser testado, e o vermelho de fenol como indicador de pH. A positividade dessa reação é observada pela acidificação do meio e alteração de sua coloração para amarelo.
A diferença bioquímica entre essas espécies é com relação à utilização da maltose, que é negativa para a Neisseria gonorrhea e positiva para a Neisseria meningitidis, lembrando que essas duas espécies oxidam a glicose. Por fim, outros métodos diagnósticos como a detecção de antígenos, como por exemplo o antígeno capsulado em Neisseria meningitidis, testes de amplificação de ácidos nucleicos, imunoensaios baseados nas técnicas de ELISA, sondas genéticas, imunofluorescência com anticorpos monoclonais também podem ser utilizados. E para fins epidemiológicos, as cepas de Neisseria gonorrhea podem ser tipadas por sorotipagem com 12 anticorpos monoclonais direcionados contra a proteína POR-B da membrana externa. Vale salientar que esses métodos não substituem a identificação bacteriológica do agente etiológico.